Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus assentou na tábua do meu coração esse propósito, essa proposta de estar na leitura do ano de 2025 com todos vocês durante esse ano. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento. A leitura de hoje é Gênesis, capítulos 47, 48 e 49. Vamos à leitura? José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? Lembra que José já tinha instruído eles? Eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Por que ele falou essa estratégia? No final do capítulo 46, Porque o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então presta atenção agora. Olha a estratégia, olha a sabedoria de José. Disseram mais Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que os teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai, teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos que a minha vida não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar o seu pai e os seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão do seu pai e os seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias, como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que não havia pão em toda a terra, em toda a terra do Egito e de Canaã. Vou lendo de novo, desculpe. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabou-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã. Vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta, ou seja, acabou o dinheiro. E José disse: Dai o vosso gado, e vô-lo darei. O vosso gado, se falta dinheiro, ou seja, então paga com o gado, paga com o que vocês têm. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e o sustentou de pão, aquele ano, por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram ele o segundo ano, e vieram-lhes: Não ocultaremos o meu senhor, que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós a nossa terra por pão, e a nossa terra e nós seremos servos de Faraó, da semente, para que sirvamos e não morramos, a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema
sobre a terra, e ficou sendo de Faraó. E quando o povo fê-lo passar a cidade, de uma extremidade da terra, do Egito até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham a porção de Faraó, que eles comiam da sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós por vossa terra para Faraó, e eis que tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas o quinto a Faraó. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e o quarto a parte serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam os vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graças aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isso por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que a Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147 anos. Então perceba que ele chegou com a idade de 130, ele viveu mais 17 anos ali sobre o comando, sobre a guarida, sobre a bênção do seu filho José. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa de beneficência comigo. Verdade, rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito, e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, Jacó estava sentindo, né, que as suas forças estavam se acabando, seu tempo na terra ia concluir, e ele pediu para que José não sepultasse os seus restos mortais, não ficasse ali no Egito, mas voltasse para a terra de seus pais. Lembrando que Abraão, Isaac e Sara foram sepultados na caverna de Maquipela. Capítulo 48. Jacó adoece. E aconteceu que depois dessas coisas que disseram a José, eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e te darei essa terra à tua semente. Depois a ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, os tens que o vis que o viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, serão meus como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois dele será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na tua herança. Vindo, pois, a Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço da terra para vir a Efratá. Efratá é Belém. E eu sepultei ali no caminho de Efratá, que é em Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são esses? José disse: É seu pai. Eles são os meus filhos, que Deus tem me dado aqui. E disse ele: Peço-te, trazemo-nos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e já não podiam ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também, ou seja, eu nem esperava ver você, para mim você já estava morto, agora eu vejo você e os teus filhos, ou seja, os meus netos. Então José tirou de seus joelhos e inclinou-se em terra diante da sua face. E tomou José ambos eles, e a Efraim na sua mão direita, e a esquerda de Israel, a Manassés na sua mão esquerda, e a direita de Israel, fê-los chegar a ele.
Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, ó glória, desde que eu nasci até esse dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, multiplique-se como os peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que o seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim da cabeça de Manassés, porque Manassés era o primogênito, e geralmente dentro do costume, dentro da tradição, dentro da lei, tem que abençoar o mais velho. Assim como era para ser com Jacó e Esaú, a bênção era para ser para Esaú, mas Esaú vende a primogenitura pelo guisado e pelo prato de lentilha, e Jacó acaba, recebendo aquela bênção. Agora ele está invertendo, ele está abençoando o mais novo. E olha o que aconteceu. Verso 18. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu. Eu sei também que ele será um povo, e também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim, como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que os teus irmãos, o qual tomei com a minha espada, e com o meu arco, e com a mão da mão dos amorreus. Capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó os filhos e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros, ou seja, nos últimos dias. Aleluia. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito. Agora está abençoando cada um dos filhos. Minha força e o princípio do meu vigor, mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Ele vai agora falando filho sobre filho. Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o teu pescoço, dos teus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvaste e deitaste como um leão, e como um leão velho, a quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará os seus vestidos, o seu vestido novinho, e a sua capa em sangue de uvas. E os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Então perceba aqui, eu quero fazer um adendo aqui, em Gênesis 3,15. Eu quero voltar para o capítulo 3, versículo 15. Logo após o pecado da desobediência de Eva e Adão, a primeira profecia vem assim: porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que aqui é apontando para Jesus, para o nascimento de Jesus. De que tribo Jesus ele vai encarnar? Na tribo de Judá.
E olha o que ele está dizendo assim, ó, o cetro não se arredará de Judá. Quem é o cetro? Quando nós chegarmos em Esther aqui, você vai entender. O cetro é uma figura tipológica e simbólica de Jesus. Cetro simboliza e representa a autoridade. E ele diz, ó, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa. Quem entrou montado no jumentinho na cidade santa de Jerusalém? Jesus. Então, esse capítulo 49, Jacó, Israel, ele está profetizando também, ele está confirmando, ratificando sobre a vinda de Jesus, do Messias. Isso é muito profundo. Ele está já apontando para a vinda de Cristo. Logo no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 49 e no versículo de número 9, 10, 11 e 11. Agora vamos dar sequência. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar é um jumento fortes, ossos deitado entre os dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair os seus cavaleiros por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o pão será abundante e dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dará palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo que Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, ou glória, acima das bênçãos do abismo, e que está debaixo com bênçãos dos peitos da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isto é que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais nas covas que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo, lembra lá, de Maquipela, que está à frente de Manre, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado dos filhos de Et. Acabando-se, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado com o seu povo, ou seja, morreu. Essa foi a leitura de hoje. Relembrando aqui para não ter nenhum tipo de dúvida, tá? Para que os irmãos fiquem claros, nós temos o capítulo 47, o capítulo 48 e o capítulo 49. Amanhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, estaremos concluindo, finalizando Gênesis, se Deus assim permitir, e dando início já no segundo livro, o livro do Êxodo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tá bom, minhas irmãs? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus Cristo e vamos firmes e fortes, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer, para realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. Lembre-se, a parte que cabe, que compete a cada um de nós, nós temos que fazer e fazer com excelência. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe. Até amanhã.